Daqui 141 dias, quando chegar 9 de outubro, vai ser aquele rebuliço na cidade de Bauru. Tomara que não haja nenhuma procrastinação. O começo do julgamento de Roberto Francischetti Filho e também de Dilomar Batista pela morte de Cláudia Lobo. Onde esse julgamento vai ser? No Fórum de Bauru, nessa sala que nós vamos conhecer em detalhes. Reportagem de Marco Gesel e Alexandre Collet. O desfecho de um dos casos mais emblemáticos da história de Bauru vai ser decidido aqui. Estamos na sala, onde são realizados os julgamentos, conhecidos como tribunais do júri, ou júri popular. A Justiça definiu que Roberto Francischetti Filho e Dilomar Batista terão os destinos definidos pelo Conselho de Sentença nos dias 9 e 10 de outubro desse ano. Até lá, terá se passado um período de 1 ano e 2 meses depois do crime. Segundo as investigações, Cláudia Lobo foi morta no dia em que foi vista pela última vez, 6 de agosto do ano passado. Muito rápido. Alguns casos aqui, a parte de investigação às vezes perdura por anos, né? Eu acredito pela repercussão do caso, que foi um caso que repercutiu muito na mídia, no judiciário. Então, acredito que essa celeridade do judiciário seja por causa da repercussão do caso. Tudo que existe nessa sala recebe o nome de plenário. Aqui estão as cadeiras. O público fica sentado aqui, acompanhando o desenvolvimento do tribunal do júri. Aqui na frente ficam os principais atores de um tribunal do júri. Aqui nesse lugar, vamos começar por aqui, fica o escrevente. Ele tem computadores, tem monitores, a impressora, e ele vai colocar no papel, vai documentar cada passo do tribunal do júri. Aqui nessa mesa central, nessa cadeira aqui do meio, fica o juiz ou juíza. E logo ao lado fica a cadeira que é destinada ao Ministério Público, ao promotor de justiça, porque o Ministério Público sempre é, nesses casos, em crimes contra a vida, etc., tentado ou consumado, o Ministério Público é o titular da ação penal. Aqui desse outro lado, ó, exatamente aqui nesse lugar, esses são os bancos dos réus. Dilomar Batista e Roberto Francischetti Filho vão sentar exatamente aqui, nesses lugares. Logo atrás, as cadeiras onde ficam sentados os advogados de defesa de cada um dos réus em cada tribunal do júri que acontece aqui. E aqui desse outro lado, esse aqui é o lugar principal de tudo o que existe aqui nessa sala. Nesse lugar ou nessas cadeiras ficam sentados os 7 jurados. O número de cadeiras está corretíssimo. 7 jurados que são escolhidos entre 21 pessoas pré-selecionadas. E são eles que vão decidir entre condenação ou absolvição. E tudo, cada passo do tribunal do júri visa convencê-los da culpa ou da absolvição, condenação ou absolvição. E ali, ó, daquele outro lado, existe uma sala que guarda uma curiosidade. Antigamente, logo no finalzinho de cada tribunal do júri, de cada conselho de sentença, enfim, os jurados, eles se reuniam aqui, eu não posso entrar nessa sala, não tive autorização permitida, e aqui nessa sala ficam 2 mesas e algumas cadeiras. Antigamente, os jurados, depois de tudo, de cada passo, eles se reuniam aqui para decidir nessas mesas e nessas cadeiras entre condenação ou absolvição. Isso, hoje em dia, não é mais utilizado. Essa prática, esse expediente não é mais utilizado. Hoje, os jurados que ficam sentados ali naquele local, não mais eles saem daquelas cadeiras, o público é obrigado a sair para que ali mesmo naquele local os jurados definam condenação ou absolvição. O júri popular ele tem esse nome porque quem decide é pessoas do povo, pessoas que ou são nomeadas ou elas mesmas que se apresentam para participar do júri. Então, é um modo de a população ter participação, ter voz ativa ali no plenário, que são elas que são os verdadeiros juízes aí que vão julgar o caso. São juízes de fato. Juízes de fato. Segundo as investigações, o corpo de Cláudia Lobo foi levado pelo ex-presidente da APAI, dentro do carro branco, até um complexo de campos de futebol, na zona rural de Bauru. Aqui, foi incinerado dentro desse buraco, usado para queimar lixo e documentos da própria associação. Os óculos da então secretária executiva da APAI estavam ao lado de um pé de mamona. Naquele dia 6 de agosto, Roberto havia posicionado cada peça estrategicamente, o que indica a premeditação. A mando dele, Dilomar Batista, ex-funcionário do almoxarifado da APAI, havia trazido a última remessa de papéis velhos que seriam descartados e queimados aqui. Em entrevista exclusiva, Dilomar alegou que queimava os documentos quando Roberto chegou dirigindo o carro branco. No banco de trás, o corpo de Cláudia. Roberto, então,
teria jogado o cadáver, coberto por uma manta, no meio do fogo intenso. Dilomar relatou que teria sido obrigado por Roberto a limpar o sangue que havia respingado no banco e porta-traseiros. Ali, segundo a defesa, teria cometido o crime de fraude processual. 4 dias depois, novamente a mando de Roberto, voltou ao local para tentar encontrar vestígios da vítima e destruí-los. Nesse momento, teria tentado esconder restos de ossos humanos. Foi quando cometeu o segundo crime. Agora, ocultação de cadáver. A polícia conseguiu encontrar provas robustas de que Roberto apertou o gatilho com uma pistola que estava guardada no cofre da própria casa. O exame balístico foi conclusivo. Numa rápida resposta, as investigações descobriram cada passo dado pelo assassino. Esse é o enredo de um caso que tramitou até agora sob segredo de justiça. Para o advogado, não deveria ser assim. Os atos processuais, eles são públicos e devem ser públicos, né? Isso está esculpido no artigo 5º, inciso 60 da Constituição. Pode haver, em alguns casos, por exemplo, o Tribunal do Júri são 2 fases. A primeira fase e a segunda fase, que é onde ele vai ser pronunciado para júri. Às vezes, na primeira fase, o juiz tem que fundamentar essa decisão, ele coloca o processo de segredo de justiça para produção de prova, alguma diligência da polícia, algum requerimento das partes. Mas, a partir do momento que o réu é pronunciado para júri popular, esse processo tem que se tornar público. Por isso que o júri é feito a portas abertas, para todos participarem e todos ter acesso ao tribunal e a sociedade ter a consciência de que as decisões do povo influenciam também nas decisões judiciais e a participação do povo é essencial para o julgamento.